final. Com o Ichigo, se podia ver como ele e Zaraki estavam tendo um choque de espadas, mas devido ao choque de espada Ichigo sentiu como se tivesse um peso enorme sobre ele por conta da enorme força bruta de Zaraki, que estava incrivelmente aborrido pela força de Ichigo, já que devido aos anteriores choques de espadas é por Ichigo não ter conseguido cortar seu corpo, é que ao invés disso o que aconteceu foi que a mão de Ichigo foi machucada por tentar cortar a pele incrivelmente dura e resistente de Zaraki. Ichigo, sentindo a força de Zaraki, rapidamente abandona o choque de espadas para ver como a espada de Zaraki se impacta no chão, fazendo uma cratera além de uma cortina de fumaça, enquanto Ichigo aproveitava a oportunidade para sair do lugar, correndo para repensar seus planos, já que percebeu desde o começo a força bruta não iria ajudar ele nem um pouco. Zaraki, ainda com a sua expressão sem emoção por ainda não colocar Ichigo como um combatente, simplesmente disse bastante enredado, retirando sua espada do chão para correr atrás de Ichigo. Fugindo de novo. Voltando com o Ichigo, que estava correndo de Zaraki, enquanto sua cabeça estava trabalhando a milhão para pensar numa maneira de vencer o Zaraki, enquanto dizia em seus pensamentos, entrando em alguns caminhos do lugar. Calma, calma. Eu consigo. Ele não pode ser invencível. Mas enquanto Ichigo correndo para sair de perto do Zaraki, somente de pensar nele sua mão começou a tremer pelo medo inconscientemente que tinha dele. Finalmente percebendo que sua mão estava tremendo muito, ele rapidamente segurou sua mão parando de tremer, mas seu pequeno momento de calma não durou muito tempo quando uma parede do lado de Ichigo começou a rachar de dela rapidamente saiu o Zaraki, que estava de frente para Ichigo com sua espada em mãos, enquanto seu rosto e sua atitude continuavam o mesmo, não levando a sério o Ichigo em nenhum momento. Para de correr. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde com gente fraca. Enquanto os dois estavam tendo outro intercâmbio de cima de um prédio, se dava para ver como os dois estavam sendo observados esse tempo todo por uma pequena garotinha de cabelo rosa que parecia olhar a luta entre aspas do Ichigo contra o Zaraki com bastante decepção, enquanto não falava nada pelo que estava acontecendo. Enquanto isso, com o Ichigo, ele estava respirando profundamente para recuperar energias e fôlego, enquanto estava apoiado na sua espada, enquanto estava se questionando em seus pensamentos. Merda. Por quê? Eu acertei ele, mas por que ele não se feriu? A diferença entre nossos poderes é tão grande assim. Droga. Não. Fique calmo. Fique calmo, rápido. No momento eu estou assustado com a pressão espiritual dele. Foi por isso que aquilo aconteceu. Se eu me acalmar e me concentrar, não há razões para que eu não consiga atingi-lo. O cara da Zangetsu disse isso também. Deixar meu medo de lado é olhar para frente. Dar um passo para trás significa fracassar. Covardia significa morte. Eu posso acabar com ele. Ichigo agarra fortemente a empunhadura da sua espada enquanto fazia pela força por sua forte determinação de ganhar fazer as suas mãos parar de tremer para finalmente segurar direito a espada. Enquanto se concentrava, ele precisava ganhar, precisava demonstrar para si mesmo e para os outros que conseguiam, que não deixaria toda a carga em Nero, que também iria conseguir derrotar um capitão, uma luz incandescente de coloração azul branco, enquanto dizia para si mesmo em seus pensamentos como uma expressão mais seria e fria além de calmada. Eu não tenho tempo para ficar assustado. Tem pessoas que precisam de mim. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo ficando com medo. Nero já fez isso antes ele não deixou o medo tomar conta da sua mente. Então apertando mais forte a empunhadura da sua espada enquanto as veias da sua mão se marcavam muito, enquanto o brilho em seus olhos aumentava ainda mais. Tenho que continuar, avançar. Não deixarei que Nero suporte tudo sozinho. Que ainda tenha que me estender a mão. Eu vou vencer depois vou continuar meu caminho.
Eu lentamente começou a andar em uma direção enquanto segurava sua espada com uma mão, enquanto seus olhos refletiam sua serenidade e convicção, deixando tudo na sua espada, seus sonhos, metas, objetivos e esperanças, tudo em sua espada para chegar em um corredor onde se viu como Zaraki estava sentado tranquilamente no chão, parecendo como se já estivesse esperando pela chegada de Ichigo para Zaraki se levantar do seu canto para encarar Ichigo. É perceber que seus olhos eram diferentes. Ele não estava mais duvidando tampouco tinha medo, apenas convicção. Então você finalmente decidiu aparecer. Você está preparado para morrer? Porque eu conheço esses olhos. Não é de alguém que está disposto a desistir. É isso eu posso reconhecer. Talvez Nero tenha te ensinado alguma coisa que te desse essa confiança. Pode-se dizer. Preparando sua espada, enquanto seus olhos não duvidam das suas ações. Estava pronto para matar Zaraki, se isso fosse necessário. Que a segunda opção tem coisa certa. Para Ichigo ir para cima de Zaraki sem medo, é com toda a intenção de cortar ele, mas Zaraki não tomando em sério Ichigo. Pelos seus choques de espadas anteriores ele simplesmente só levantou a espada para bloquear o corte de Ichigo, fazendo com que o choque de espadas dessa vez fizesse uma rajada de ar que surpreendeu um pouco Zaraki, mas que do mesmo jeito ele não estava tomando a sério o combate. Só viu como finalmente Ichigo, usando tudo em sua espada e usando suas forças ele supera a espada de Zaraki, o que fez finalmente Ichigo dar um dano significativo em Zaraki, que se surpreendeu um pouco pela repentina força de Ichigo. Por usar finalmente capacidade de conseguir cortar o mesmo, apesar de ter uma alta resistência à dor e a golpes. Zaraki não poderia negar que foi inesperado o repentino aumento de poder de Ichigo em sua espada, fazendo com que finalmente ela tenha a capacidade de cortar sua pele. Flashback. Ichigo e Nero estava na casa de Kukaku, enquanto os dois ainda estavam no treinamento do Ichigo. Ichigo quer saber um fato curioso sobre algumas Zanpakutous dos Shinigamis. O mesmo com uma sobrancelha levantada é um pouco confuso pela repentina pergunta de Nero. Simplesmente acenou com a cabeça para prestar atenção do que Nero iria dizer. Algumas Zanpakutous ficam mais fortes ou têm mais capacidades quando você coloca seus desejos e suas esperanças nelas. Por mais que isso não seja algo exclusivo das Zanpakutous, isso passa a ser usada para todas as espadas. Ainda assim, uma Zanpakutou, assim como uma espada corta, se você não acreditar que ela não corta, então ela não cortará. O quanto mais forte for seu desejo, capacidade para colocar na Zanpakutou ou espada. Apontando minha espada para a bolha que Ichigo estava usando para seu treinamento, para com um simples toque a atravessar sem que a bolha estoure ou fique em colapso, fazendo Ichigo abrir os olhos em surpresa, se desconcentrando fazendo a bolha estourar na gente, fazendo uma cortina de fumaça, vendo como eu estava tranquilo, sem nenhum dano, enquanto Ichigo estava um pouco chamuscado. Que merda foi isso? Porque me desconcentrou. Eu ri um pouco para guardar minha espada nas costas para responder com um pequeno sorriso. Porque a base do que eu tô tentando te ensinar é a concentração. Colocando meus dois dedos na testa dele como uma arma apontada para meu inimigo para continuar dizendo. A concentração deixa o desejo mais claro e nítido, por isso pode dar uma intensificada do que você quer. Se concentra no que você quer e faça. Deixa sua vontade fazer o resto mesmo que pareça impossível, já que o impossível é apenas algo que a gente usa para se limitar. Então se você não conseguir, então vá além dos seus limites. Fim do flashback. Foi mal aí, mas aqui. Eu não tô muito afim de morrer aqui, tampouco tô afim de morrer hoje. Se eu morrer aqui, então estarei falhando no meu objeto. Com as pessoas que acreditam em mim. Então eu vou passar por você, nem que eu tenha que ir além dos meus limites. O ambiente ficou em silêncio depois do corte. Das palavras de Ichigo, que simplesmente olhou sua espada ensanguentada com o sangue de Zaraki, para ele dizer em seus pensamentos com seriedade, já que não iria se confiar simplesmente porque conseguiu cortar ele. Eu consegui, eu posso cortar ele.
Não vou me confiar que posso vencer ele, apesar de ser um grande avanço, mas Nero já me explicou bem como funciona a força. É a diferença de um capitão quando ele está levando a sério alguma coisa. É com certeza esse cara só vai me levar a sério agora. Zaraki simplesmente olhou seu sangue em seu peito para dar um sorriso cheio de dentes, emocionado pelo que estava prestes a vir para dizer, colocando seus olhos de Ichigo finalmente, mudando seu olhar para um que via Ichigo como alguma coisa. Ok, isso. Então você ainda pode fazer isso apesar de tudo. Fazendo a pressão espiritual de Zaraki sair a montões do seu corpo, fazendo o ambiente tremer além de aumentar a gravidade do ambiente, fazendo Ichigo ter um pouco de dificuldade para respirar devido à pressão espiritual de Zaraki. Não relaxe ainda. Mantenha essa afiada pressão espiritual. A diversão está apenas começando. Naoe. Ichigo Kurosaki. De cima dos prédios, se dava para ver aquela mesma garotinha de cabelo rosa, mas que dessa vez ela tinha um sorriso, vendo agora como Zaraki estava começando a ficar animado com a luta para dizer com seu sorriso que de certo modo era um realmente bem fofinho. Quenchan parece feliz. Zaraki rapidamente avança para cima de Ichigo com sua espada preparado para cortar Ichigo, mas o mesmo bloqueou o ataque, fazendo o lugar tremer enquanto a energia espiritual fazia o lugar ser mais pesado. Em outro lugar dentro da Sociedade de Almas, se dava para ver dois sujeitos que estavam entrando em uma das salas para dizer bem calmamente: "Entendo." Então o Capitão Aizen foi realmente. A pessoa que estava cuidando do cadáver do Aizen era a Capitã Noana, que estava analisando o corpo do Aizen. Sim. Ele já estava morto quando eles estavam trazendo para cá. Grande parte dos órgãos internos foram destruídos ou queimados. Eu também examinei o corpo para a possibilidade de ser apenas um corpo de fantoche. Mas o resultado foi negativo. Aizen Souzuki, capitão da 5ª Divisão, faleceu. O sucessor para o cargo será decidido depois do conflito. Pelo Central 46 e pelo Taishukai. Por favor, retornem para os seus devidos postos. Eu também irei retornar para a linha de frente. Quando os capitães, junto com outros ceifeiros que estavam ajudando a Capitã Noana, saíram do lugar, a mesma teve um olhar um pouco mais séria para olhar para o que seria o cadáver do Capitão Aizen, que estava na sua frente coberto por uma manta, enquanto a mesma retirava a manta, vendo a enorme ferida aberta no peito e na barriga de Aizen, que dava para ver a cama na qual seu corpo estava. A mesma simplesmente não conseguia encontrar alguma coisa naquele cadáver que não dissesse que aquilo não era realmente Aizen Mazoki, mas deixou ela pensativa. Foi a pessoa que fez isso, Nero. Ela conhecia a Nero muito bem, também conhecia os tipos de cortes que suas duas espadas poderiam fazer. Afinal, no passado os dois já se enfrentam antes. Mazoki não estava encaixando a que era realmente a pessoa e a arma, além de exatamente o horário de onde encontraram o corpo e além de tudo o lugar. O Noana conhecia um pequeno segredo de Nero que poucas pessoas sabiam, que era um método que Nero usava para entrar no Sereitei sem que ninguém percebesse. Seu método para entrar e sair do Sereitei, então não tinha como Nero sair como ele saiu sem ter feito pelo menos um pouco de escândalo. O Noana coloca a manta de volta sobre o corpo do Aizen para pegar sua Zanpakuto e começar a sair da sala, enquanto dizia em seus pensamentos: tem algo muito errado nessa história, nesse corpo. Eu conheço muito bem os cortes da espada de Nero e os métodos dele. Aquilo era forjado? Tem algo muito errado acontecendo? Parece que tudo quer colocar atenção sobre o Nero. Vou descobrir mais sobre isso, mas só espero que o Nero esteja bem, que esteja se metendo em muitos problemas. Mas o Noana pensou um pouco mais e deu um suspiro um pouco divertida para si mesma. A quem eu tô tentando enganar? Ele com certeza vai se meter em algo perigoso, porque é isso que ele sabe fazer de melhor. Senhorita Noana, a senhora está bem? Vejo a senhora muito pensativa depois de sair da sala do corpo do Capitão Aizen. O Noana olha e vê que o responsável por aquela voz era sua tenente, mas também conhecida como Izane Kotetsu, uma garota de cabelos brancos alta. Na verdade ela é conhecida por ser a garota mais alta da série de Bleach. Apesar da sua atitude fofa, é tímida, o que dá um toque a mais em Izane apesar da sua altura. O Noana simplesmente negou com a cabeça com seu sorriso característico para responder calmamente, tirando seus pensamentos por um tempo.
Não é nada, Kotetsu-san. Só ainda estou pensando que isso foi realmente repentino, mas estou bem. As duas andam por um tempo. Izane olha ao redor, vendo que realmente as duas eram as únicas naquele corredor. A mesma com uma expressão mais séria e se agacha um pouco para ficar na altura de Noana para sussurrar em seu ouvido para que somente as duas ouçam. A senhora acha que realmente foi Nero-san que matou o Capitão Aizen. O Noana simplesmente ficou em silêncio por um tempo, enquanto pensava em tudo tudo que tinha visto no cadáver do Capitão Aizen, mas a mesma simplesmente negou com a cabeça para responder também em um sussurro para que somente Izane ouvisse. Não creio, isso tudo tá muito suspeito, tem alguma coisa errada acontecendo tenho certeza que tem alguma coisa debaixo dos panos, que está fazendo tudo dar em negro. Izane um pouco pensativa, preocupada com a situação pergunta. A senhora acha que isso foi orquestrado que na verdade tem um traidor entre os ceifeiros que está tentando colocar toda a culpa nas costas de Nero-san. O lugar fica em silêncio por alguns longos segundos enquanto a dúvida pairava no ar enquanto Izane via o silêncio da sua capitã como se ela tivesse dito algo de mal, mas antes mesmo que ela pudesse se explicar o que estava tentando dizer a capitã Noana falou com seu tom de calma, mas dando para perceber a seriedade em suas palavras. Não é uma ideia tão descabelada, mas espero que não seja certa, assim como eu espero que Nero não tenha realmente feito isso. Para continuar seu caminho com sua tenente Izane, as duas não falaram mais nada depois disso, mas esse não era o lugar nem momento para ficarem de conversa, afinal, as duas ainda tinham que se apresentar em seus respectivos postos, mas as duas tinham as mesmas dúvidas em suas mentes. O que está acontecendo aqui? Voltando para a luta do Ichigo contra o Zaraki, se dava para ver como o mesmo estava caminhando tranquilamente para uma direção com sua espada no ombro, enquanto atrás dele estava o que parecia ser o corpo morto de Ichigo, que tinha sua espada quebrada pela espada de Zaraki. Devido à luta que eles tiveram, Ichigo se mostrou um bom oponente para Zaraki, mas mesmo assim não foi o suficiente. Zaraki até agora não tinha revelado sua verdadeira força tinha se contido demais para ter uma boa luta contra Ichigo. O mesmo parecia até um pouco satisfeito por pelo menos ter conseguido tirar a poeira da sua espada e ter uma boa luta de aquecimento, mas sabia que Ichigo não era o oponente que estava procurando, pois seu verdadeiro oponente com certeza aquele no qual ele poderia ir com todas as suas forças era o criminoso da Sociedade das Almas, Nero Sparda. Mas Zaraki parou sua caminhada enquanto abria um pouco seus olhos pela surpresa que estava sentindo. Virando para trás, ele viu como Ichigo novamente estava se levantando, mas dessa vez sua espada não estava mais quebrada seu corpo estava transbordando uma gigantesca quantidade de energia espiritual que parecia fazer o lugar tremer, fazendo os olhos de Zaraki se abrirem um pouco pelo evento repentino que também era incrivelmente inesperado. O que houve? Sua fraca pressão espiritual, de repente, explodiu numa tremenda quantidade. Mas não foi só isso que os olhos agudos de Zaraki percebeu, já que também tinha percebido como no peito de Ichigo, onde tinha um corte que Zaraki tinha feito com sua espada ao quebrar a Zanpakutou de Ichigo, estava lentamente se curando. Ichigo, vendo a surpresa de seu oponente, não perde seu tempo, rapidamente avança, contudo dando um tacho com sua espada no ombro de Zaraki, fazendo a parte ser cortada no rio de sangue que jorrava da ferida. Mas Ichigo não estava satisfeito somente com um grande corte do ombro, ele queria mais, preparando sua espada para sua cabeça que rapidamente Zaraki bloqueou com sua espada e vendo o choque de espadas Zaraki percebeu que a força de Ichigo agora era diferente. Ele percebeu que agora não conseguia mais empurrar Ichigo com sua força como fazia que agora era lentamente ele que estava perdendo o terreno e agora Ichigo com mais força consegue fazer Zaraki finalmente retroceder com um grande corte no outro ombro que iria até seu peito. Zaraki usando suas pernas e enfiando sua espada na parede e finalmente para o retrocesso olhando o sangue. Foi mal, mas não tenho tempo para perder aqui. Vou terminar isso no único golpe. Terminar com um golpe não seria muito legal, porque isso apenas está começando a ficar interessante.
Não está liberando uma grande quantidade de energia espiritual enquanto estava sorrindo, finalmente animado pelo incremento de força abismal em Ichigo, fazendo mesmo abrir os olhos pela quantidade de energia espiritual que estava sentindo vazando de Zaraki, que rapidamente foi para cima dele com emoção. Nós deveríamos continuar com isso o máximo que pudermos, para Ichigo preparar sua espada, esperando que Zaraki recue. Mas o que aconteceu deixou Ichigo perplexa, pois Zaraki foi para cima da espada de Ichigo, rasgando seu rosto com a lâmina para preparar sua espada também para o rosto de Ichigo, que o mesmo esquiva, fazendo um corte no seu rosto para recuar para trás, mas Zaraki o segue de frente preparando sua espada. Eu não entendi. Chocando sua espada com a de Ichigo. Como você ficou tão forte? Eu não entendi nadinha. Mas não importa. Agora nós devemos aproveitar o momento. Ichigo, vendo a insanidade de Zaraki, pensa em sua cabeça. Estou ganhando aqui. Droga. No número de ataques consecutivos na pressão espiritual eu supero ele. Porém não importa o quanto eu corte. Ele nunca cai. Para dizer finalmente com sua boca. Seu louco. Gosta tanto assim de lutar. Não tem medo de morrer. Eu louco. Você que é o louco. Você é tão forte porque não gosta de luta. Divirta-se. Aprecie a carnificina, aprecie a dor. Existe um pequeno preço a pagar para apreciar a batalha. Zaraki começou a rir como um louco, mas ao mesmo tempo dava para sentir a felicidade em sua risada. É ótimo. Um combate de valor. Não. Só por um pouco. Mas você é definitivamente forte. Como? Porque esse cara parece tão confiante. Quanto tempo faz? Diz que tive essa ótima sensação. Parece que você é. Retirando seu tapa-olho. Um oponente digno. Uma enorme pressão espiritual rodeou o lugar, enquanto uma imensa que parecia até mesmo um tsunami enchia o lugar com a energia que saía do corpo de Zaraki, fazendo Ichigo abrir os olhos de surpresa enquanto se protegia com sua espada, enquanto se perguntava como ele aumentou drasticamente seu poder espiritual somente retirando seu tapa-olho. E é um truque barato que você guardou até agora. Qual o segredo do teu olho direito? Segredo? Meu olho direito? Por que eu faria uma coisa tão estúpida? Essa coisa é uma criação dos loucos da Instituição de Pesquisa Tecnológica. Um sugador de energia infinito. Ichigo abriu muitos olhos ao ver o bico no tapa-olho de Zaraki. Com a energia que ia ser absorvida por essa coisa. Pegando sua espada fazendo um corte no ar. Partindo um prédio do seu lado, fazendo os escombros caírem no meio dos dois. Vou usá-la toda para matar você. Simples como isso. Ichigo dá um suspiro para se acalmar, enquanto fechava seus olhos, como se estivesse falando com alguém, para abrir novamente os olhos para olhar seriamente para Zaraki, enquanto por alguns instantes parecia ter uma terceira mão segurando o cabo da espada do Ichigo, fazendo seus poderes espirituais aumentar drasticamente novamente para Zaraki ficar novamente animado para dizer: pode aumentar sua pressão espiritual até mesmo agora. Interessante. Claro que posso. Estou pegando emprestado do poder de Zangetsu, lutando lado a lado com ele. Eu nunca perder para alguém que luta por si mesmo. Zangetsu? Esse é o nome da sua Zanpakutou? Pegando emprestado o poder da sua Zanpakutou? Lutando lado a lado com sua Zanpakutou? Bobagem. Zanpakutou são apenas ferramentas de guerra. Lutar lado a lado com a Zanpakutou são apenas palavras caprichosas de quem depende demais dos outros para lutarem por elas mesmas. Não é uma coisa que alguém como. Aumentando novamente sua pressão espiritual, mudando completamente o ambiente. Você deveríamos dizer Ichigo. Para Ichigo não ficar para trás, começar também a liberar sua energia espiritual, chocando contra a Zaraki para, sem falar nada, sem mais enrolação, ambos começarem a ir para cima de ambos com toda a intenção de matar seu aniversário. Que ele não se mexa com o próximo golpe. A colisão de golpes foi tão forte que o ambiente, o lugar inteiro começou a tremer e a rachar, enquanto o lugar inteiro era destruído com a colisão dos golpes dos dois. Quando a colisão finalmente terminou,
finalmente se podia ver o resultado da batalha de ambos. Os dois estavam em pé com as espadas de seus respectivos oponentes os atravessando enquanto o sangue dos dois caía no chão. Ichigo começou a ter uma mirada um pouco apagada enquanto dizia para si mesmo: "Desculpa, pessoal." Vendo como Ichigo quase foi partido pela metade pela espada de Zaraki, enquanto caía no chão aparentemente morto, enquanto seu sangue manchava ainda mais o chão, Zaraki, que estava olhando tudo, estava com seu ombro cortado ao ponto de ar parecia que seu braço iria cair pelo corte da espada do Ichigo, mas o mesmo estava sorrindo e até mesmo parecia feliz. É contente com o resultado, é toda a batalha. Não tem pelo que pedir desculpas, Ichigo Kurosaki. Você realmente... Olhando para sua espada, que estava rachada quase ao ponto de se quebrar em pedaços. Você realmente poderia ter vencido se tivesse aguentado um pouco mais. Para cair no chão de joelhos, com seu braço apoiado na espada para não cair, enquanto sua visão estava realmente nublada, ele estava à beira do desmaio, mas simplesmente sorriu quando ouviu sons de passos ao seu lado, vendo uma figura alta de capa negra, mas o mais distintivo era sua espada tão grande como a de Ichigo em suas costas e o seu tão icônico cabelo branco. Pensei que nunca iria ver, Nero Sparda. Você realmente tem companheiros tão fortes quanto você, mas algum dia, ainda provarei minha força com você. Tentado se levantar enquanto eu carregava o corpo do Ichigo nos meus ombros. Pode apostar que eu vou lutar com você, estarei mais forte do que nessa luta, porque se Ichigo Kurosaki só é o segundo mais forte, então o verdadeiro peixe grande é você. Eu me viro com um sorriso, divertido para responder com expectativa. Pode apostar que estarei ansioso por essa luta. Desaparecendo em um passo relâmpago enquanto Zaraki finalmente caía no chão pelos ferimentos. É pelo consumo de energia espiritual finalmente encerrando tudo.